Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Te peço nesse momento, pela intercessão de São Jerônimo, desça sobre cada um de nós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é o último dia do mês de setembro, hoje é dia 30 de setembro, portanto, hoje é dia de São Jerônimo, mês da Bíblia, dia da Bíblia. Quem foi São Jerônimo? Vejam, São Jerônimo é considerado para nós presbítero, ou seja, sacerdote, doutor da igreja. Ou seja, São Jerônimo é considerado alguém que sabe tudo de igreja. O que ele fala sobre igreja, a igreja assina embaixo. Mas a referência a respeito de São Jerônimo vale a pena não perder um detalhe. Ele diz assim: neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, presbítero, doutor da igreja. O nome Jerônimo, que quer dizer nome sagrado, nasceu em Dalmácia, em 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com posse na herança dos pais, foi realizada a sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estudando na cidade eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para edificar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa, mas numa prolongada doença o obrigou a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso da quietude e penitência, retirou-se para o deserto da Calcídia, com o propósito de seguir na vida eremítica.
Ordenado sacerdote em 379 d.C., São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino e a um concílio regional em Roma. Neste templo, foi apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento, o pontífice o escolheu para ser seu secretário em 382 d.C. Confiou-lhe a incumbência de revisar a uma antiga tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa Dámaso, no dia 11 de dezembro de 384. E acrescentou também uma versão dos Salmos, traduzido no texto grego, que ficou conhecido como a Septuaginta. Expulso de Roma em 385, São Jerônimo se deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, os diferentes textos do Antigo Testamento nas línguas disponíveis daquele tempo. O santo e doutor da Igreja interessou-se pelo texto em hebraico e iniciou uma nova revisão de cunho pessoal e em sua tradução dos santos, por meio do qual comparava o texto hebraico e grego, para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como Galicicana, porque foi usado amplamente na Igreja da França, Gália em latim. Com o sucesso dessa tradução, ele começou a traduzir do Antigo Testamento, mas a partir desse momento não utilizava mais a versão grega, e sim a versão hebraica. Esse enorme trabalho prolongou-se por 15 anos, do ano 390 ao ano 405, incluindo uma nova tradução dos Salmos, feita somente do texto hebraico. Essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Iusta Hebraos, que significa próximos aos hebreus em português, a qual, somada aos textos do Novo Testamento, traduzidos para o latim, chamou-os de Vulgata, isto é, uma língua vulgar ou comum. Ela, a Vulgata, era a única versão oficial da Bíblia, usada na igreja até o ano de 1530. Quando, devido ao povo não mais falar latim, iniciou-se o processo de tradução para as línguas modernas. Durante a tradução, São Jerônimo deparou-se com passagens difíceis a serem compreendidas, por isso, logo após a conclusão desse trabalho, dedicou-se a escrever prefácios e comentários para os livros da Sagrada Escritura, além de responder às polêmicas teológicas existentes em seu tempo, devido ao uso de textos mal traduzidos ou interpretações equivocadas. No ano 419, esse grande santo da igreja morreu e não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos e escritos que ele havia traduzido. É importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que as outras traduções livres disponíveis da época. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções, por isso hoje esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata foi publicada em 1592 pelo Papa Clemente VIII. Por isso também é conhecida como Vulgata Clementina. A Igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica e a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós. Agora vamos ao Evangelho de hoje, desse dia 30, que vai de Lucas capítulo 9, do versículo 43 até o versículo 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem
vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Poder da palavra de Deus, palavra que cura, liberta e salva. O poder da palavra de Deus que criou todas essas coisas, a mim e a você. Para você um grande dia, um sábado abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Meu beijo, minha amizade. Até amanhã, se Deus quiser. São Jerônimo, rogai por nós. Fé e vida. Bom dia.